Na continuação desta mensagem, eu vou ler aqui o texto sagrado, novamente aqui, no capítulo 28, a partir do versículo 15, assim: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonho. Por isso te chamei a ti, para que me faça saber. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me pergunta, visto que o Senhor te tem desamparado, e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse. O Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao teu companheiro Davi. A gente observa na continuação deste texto sagrado que a pessoa ali personificada, ele se apresenta como a pessoa de Samuel, mas vamos repetir, não era Samuel. É impossível alguém retornar. Nós vamos ler texto bíblico aqui mais adiante que você vai confirmar comigo realmente. A gente observa neste texto sagrado aqui que a pessoa de Saul, ele estava desesperado. Tem tantas pessoas nos dias atuais que passam por momentos de doenças e no desespero, em vez de recorrer a Deus, recorrem a esse lado aí. Você recorreu ao médico, é bíblico, é correto. A medicina foi Deus quem deixou. Agora, quando você recorre, porque tem pessoas que dizem: o importante é eu ficar boa. Não importa se eu vou ter que fazer uma operação pelo espaço ou não. Eu quero dizer para você que isso não existe. Isso é doutrina de demônio. É um ensino de Satanás para enganar as pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus tem poder para curar você. Se Ele não quiser curar você, mas a tua alma vai estar segura nos braços de Cristo. Então, meu amigo, entregue a sua vida a Cristo. Não siga essas práticas. Observe essas práticas e veja se essas práticas têm alguma coisa a ver com os ensinamentos de Deus, com os ensinamentos bíblicos. A gente observa aqui, e continuou: não deste ouvido à voz do Senhor, né? Aqui o versículo de número 18: não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o favor da sua ira contra os Amaleque. Por isso o Senhor te fez isso hoje. O Senhor entregará também Israel contigo na mão dos filisteus. Amanhã tu e os teus filhos estareis comigo. Veja bem aqui, uma das maiores mentiras de Satanás. Ele é o pai da mentira. Quando Deus nos adverte, nos orienta, para que a gente tenha cuidado, não procure essas práticas, porque o diabo vai se personificar. Ele vai se apresentar como aquela pessoa, que na verdade não é. Eu lembro-me que alguns anos atrás, eu trabalhava de segurança, e uma pessoa passava por mim diariamente, o senhor de idade, já de 84 anos, e aquele senhor via sempre eu com um exemplar do Novo Testamento dos Gideões, e ele chegava perto de mim, começou a se aproximar, e um dia ele disse: eu também leio os evangelhos. E eu perguntei para aquele moço: mas esse evangelho aqui que o senhor lê? Ele disse: não, eu leio o evangelho, o evangelho, e disse lá o nome do evangelho, que eu não vou mencionar aqui, por questão de respeito. Eu disse: o senhor não me leva mal. Eu tinha uma boa intimidade com ele, né? O senhor não me leva mal, mas esse evangelho aí, ele é apócrifo. Ele falou para mim que é apócrifo. Eu disse: aquele que não tem inspiração, não é reconhecido pelos pais da igreja. O evangelho de Jesus Cristo são apenas 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos genuínos de Jesus Cristo. Quando Paulo se expressa em Romanos capítulo 1, versículo 16, ele disse: eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. Por que o evangelho de Cristo? Ele fez questão de mencionar o evangelho de Cristo, porque ele sabia que naquela época existiam muitos falsos evangelhos. E então eu conversei com aquele moço foi sumiu, daqui um dia ele novamente apareceu, passou por mim ali, e a gente começou a conversar, e eu comecei a falar de Jesus para aquele moço. Também dei um exemplar do Novo Testamento para ele. Dias depois, aquele moço chegou comigo um dia e disse: olha, Miguel, assim, se eu morrer primeiro que tu, eu venho te buscar. Ele falou isso para mim. Quando ele falou isso para mim, eu disse: olha, sem te analisar pela lógica, o senhor deve morrer primeiro que eu mesmo, porque eu tenho 30 e poucos anos, o senhor já está aí com 80, né? Então, pela lógica, o senhor vai ir primeiro que eu. Agora, eu quero dizer uma coisa para o senhor: se o senhor morrer primeiro que eu, o senhor não tem como vir. Vai ser impossível o senhor vir de lá. Nós vamos se encontrar em duas situações. Se você entregar a sua vida a Cristo, nós vamos se encontrar no arrebatamento. Se você não entregar a sua vida a Cristo, nós vamos se encontrar apenas no juízo final, no dia do grande trono branco, quando eu estarei lá com uma das testemunhas de que falei de Jesus para vocês. Porque no grande trono branco, Jesus vai estar sentado no trono, mas a igreja vai estar na retaguarda.
A igreja vai estar ali, aqueles irmãos que entregaram folheto, que evangelizaram, que pregaram o evangelho, as pessoas pegou aquele folheto, embolou, jogou no lixo, né? Naquele dia vai estar aquele irmão ali que entregou aquele folheto. Esta mensagem que eu estou pregando para você agora aqui, vai vir ali, você vai ver, poxa, mas esse pregador falou uma coisa, eu não acreditei na palavra de Deus, porque eu não aceitei a Cristo. Você vai dizer, nunca falaram de Jesus para mim, mas é aquele pregador, aquele evangelista lá que tu às vezes acompanhou naquele canal, porque não entregou a tua vida a Cristo? Aí vai aparecer eu, vou aparecer lá, eu vou estar lá. Então eu falei para aquele moço, no dia do juízo final, falei para ele, do contrário jamais o Senhor virá. Ele foi embora, ele ia para um supermercado fazer compra, para tomar o café dele todos os dias de tarde, e no dia seguinte ele passou ali, e eu estou de coste, e ele falou assim, botou a mão na boca, desse jeito assim, e disse, Miguel. Aí eu olhei para trás, era ele. Aí ele veio até mim e disse, olha, é isso aí que eu vou dizer quando eu morrer, eu vou vir te buscar. Eu disse, olha, pode vir o diabo disfarçado do Senhor, mas o Senhor não vem. E o diabo não vem porque ele sabe que eu conheço ele, né? E se ele vier, em nome de Jesus, eu vou repreender. Né? Sabe o que aconteceu? Isso foi no sábado. No domingo, eu estava de folga, na segunda-feira eu retornei ao trabalho. Quando eu retornei ao trabalho, uma das pessoas que estava ali da rua, ali, que morava ali, que via sempre eu conversando com ele, disse, olha, aquele velho, assim, o teu amigo morreu. Eu disse, qual velho? Aí ele me falou sobre essa pessoa, né? E quando ele falou sobre essa pessoa, eu contei o que eu estou contando para você aqui. E ele disse, olha, o pior é que ele vai vir mesmo. Eu digo, não vem nada, não tem como vir. Já se passaram, meu amigo, 20 anos. Não veio e não virá, porque não tem como. Você acredita na doutrina da reencarnação, você está perdendo o seu tempo, meu amigo. Crê em Cristo. Cristo morreu e ressuscitou, está à destra de Deus. Em breve irá buscar a sua igreja. Creia na doutrina da ressurreição, que é uma doutrina de Deus. Não creia na doutrina da reencarnação. Não creia nessa doutrina aí, porque a pessoa fez uma operação, uma cirurgia pelo espaço. Não existe isso, meu amigo. Isso é tudo mentira do diabo. Talvez você diga, mas eu fui operado. Meu amigo, saiba que o diabo mais cedo ou mais tarde ele vai cobrar isso de você, porque ele não faz nada de graça para ninguém. Jesus morreu na cruz de graça por mim e por você, para me dar direito à salvação, para me dar direito a uma vida eterna. Agora o inimigo de nossas almas, meu amigo, não faz nada de graça. Ele está condenado. Ele não tem mais chance para ele não quer ir sozinho, ele quer levar mais alguém com ele. Por isso entregue a sua vida a Cristo. Nós vamos ver aqui alguns versículos bíblicos que nos falam sobre essa importância aqui. Eu separei alguns versículos aqui no livro de Jó, no capítulo de número 7 de Jó, e o versículo de número 9 e 10, para confirmar com você que quem morre não volta. Diz assim, Jó 7, 9 e 10 diz assim, tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura nunca tornará a subir. Versículo 10, nunca mais tornará a sua casa e nem ao seu lugar, jamais o conhecerá. Você já imaginou uma pessoa que morreu, você sepultou ali há 2 horas de tempo, você chega na sua casa e está sentado no pátio? Não existe isso aí, meu amigo. Quero dizer para você que o número de mortos é maior do que o número de pessoas vivas. Você já imaginou as pessoas mortas incomodando as pessoas aqui na terra? Nós não teríamos sossego. Então creia na palavra de Deus, creia no evangelho de Jesus Cristo, para que você possa ter uma vida garantida. Aqui nós temos mais uma referência, que nós vamos ler, eu sei essa referência até de cor, mas eu vou ler para você, para que você possa ouvir. Eclesiastes, capítulo de número 9, e o versículo 5 e 6, que nos diz assim, a palavra de Deus. Eclesiastes, capítulo 9, e o versículo 5 e 6 diz assim, a pessoa de Salomão, diz assim, porque eu vivo sabes que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco ele jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja pereceram, e já não tem parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Isso é a Bíblia que está dizendo. Não existe essa ideia aí, porque o fulano apareceu. Eu lembro na sexta-feira, eu trabalhava num táxi ali na cidade de Macapá, e de repente alguém fez sinal para mim, eu parei, aquele moço se dirigiu para mim, e ao se dirigir para mim, eu vi que era uma carona, porque ele rodou do lado do motorista, e quando ele chegou até mim, ele disse, olha, eu estou com a minha filha, e faz 3 dias que ela está desacordada, e eu trouxe ela aqui no centro para fazer um trabalho com ela, e aqui alguém falou, o médico falou aqui, que o que está nela é o espírito
do primo dela que morreu. Então ele está nela e agora tem que fazer um trabalho, mas eu preciso de valores, eu não tenho esse dinheiro para comprar o que eles estão exigindo ali. E eu queria ir para minha casa, o senhor me leva, eu não tenho dinheiro para lhe pagar a sua passagem hoje, mas você vai saber onde eu moro, daqui a alguns dias vamos combinar, e o senhor vem ali, eu vou pagar, o senhor, eu estou muito aflito. Aí eu encostei o carro lá, e o esposo dela trouxe ela no colo, ela estava desacordada, e nós saímos caminhando em direção à casa dele, e aquele moço me falou disso. Não, porque ali disseram ali que é o espírito do primo dela que morreu há algum tempo, e que ele está nela, e ele quer desenvolver, e começou a falar. Eu disse, meu amigo, o senhor acredita na palavra de Deus? Porque se o senhor não acreditar na palavra de Deus, eu nem posso ir muito além, o senhor tem que crer no que a Bíblia diz. Não eu creio, do jeito que eu estou, eu creio em tudo. Não, não é crer em tudo, você tem que crer em Deus, né? Não tem que sair crendo em tudo, mas crer em Deus. Aí eu falei para aquele moço, naquele momento, fui conversando com ele, e disse àquele moço, disse, olha, isso aí, meu senhor, é demônio. Isso aí não tem nada de espírito de primo dela e nem de ninguém, porque não vai voltar. Aí falei para ele sobre a parábola lá, do livro de Lucas, de Lázaro e o rico, né? E o rico queria passar, não, quem está de lá não passa para cá, e quem está daqui não passa para lá, existe um abismo. Isso tanto existia lá, na época do paraíso, do seio de Abraão, como nos dias de hoje. Os demônios, as almas que morreram não podem vir, não tem como vir incomodar ninguém, não tem como vir importunar. Se alguém está fazendo isso aí para você, está enganando você. E eu conversei com aquele moço, nós fomos até a sua casa. Quando nós chegamos lá, os vizinhos vieram, a casa ficou aglomerada, e eu perguntei para ele, o senhor não se importa que eu faça uma oração por ela? Ele disse, não, não me importo, qualquer coisa, agora eu não tenho opção. Aí eu digo, então tá, vou fazer o seguinte, eu vou orar por ela, mas eu vou orar em voz alta, tá? E aí, como eu percebi que era demônio, por demônio a gente não ora. Eu só perguntei como é o nome dela. E ele disse, o nome dela é Maria. Eu disse, Maria, em nome de Jesus eu te ordeno, fala comigo agora. Está me ouvindo? Ela abriu os olhos e disse, estou ouvindo uma voz longe. Eu chamei novamente Maria, em nome de Jesus eu te ordeno, fala comigo. E ela começou a conversar, sentou e começou a chorar. E eu repreendi aquele demônio. Era um demônio mudo que havia entrado naquela menina. Jesus, quando palmilhou na terra da Palestina, ele se deparou várias vezes com situações assim, de demônios que eram mudos, não falavam, mas estavam ali. E Jesus sabia que estava ali. Por isso é muito importante você ter o discernimento, o entendimento, para saber quando as coisas é de Deus e quando não é, né? Então a Bíblia aqui, eu vou voltar novamente lá para Deuteronômio, para encerrar esta mensagem, ali onde Deus condenou, né? Algo muito interessante aqui, que eu li apenas um versículo, né? Ali eu li o versículo de número 11, vamos voltar, 18, 11, assim, nem encantador, com encantamento, nem quem consulte espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte o morto, por todo que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por esta abominação, o Senhor teu Deus tem posto fora diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir, houve prognosticadores, adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu que tal aconteça. Eu vou ler mais aqui o versículo 10 para você, eu quero falar algo interessante. Entre ti não se achará quem faça passar o filho pelo fogo, sua filha, nem adivinhador, né? Nem prognosticador e nem agoreiro. Há poucos dias um falso profeta aí, profetizando sobre o dia 30 de março. Isso é um profeta agoreiro, fica agorando. Deus não está neste negócio. Deus não mente. Ainda depois, para querer se justificar para as pessoas, foi dizer que Deus tinha mentido para ele. Foi o maior erro da vida dele, ter dito que Deus mentiu para ele. Deus não mente para ninguém. Deus é o ser da verdade. E ele nos ensina a verdade. E nós temos que falar a verdade. Quem é o pai da mentira é o diabo. Deus e o diabo, não existe nenhuma ligação entre eles. Uma certa feita, alguém falando no trabalho da escola, ele disse que o diabo era o cachorro de Deus. Quando Deus queria punir alguém, ele usava o diabo. Eu falei para ele, meu irmão, nunca mais fale isso, porque Deus não precisa do diabo para nada. Deus tem eu, Deus tem você para usar. Meu amigo, Deus quer te usar. Deus quer te levantar como um instrumento vivo nas tuas mãos. Deus quer fazer você orar pelos enfermos e eles serem curados. Deus quer usar você, meu amigo, para quando alguém chegar com falsos ensinamentos, você, através do ensino da palavra de Deus, você não aceitar. O objetivo aqui não é criticar, mas é mostrar a verdade às pessoas. Santo de Israel, poderoso de Jacó, na tua presença nesse momento eu ministro uma bênção sobre a vida deste homem, desta mulher, sobre esta família, que só abra o entendimento desta pessoa para receber esta mensagem. Em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus.